Boa noite, igreja. Nós estamos novamente reunidos, por esse método de transmissão. Creio que vai ser algo que vai nos auxiliar muito nesse momento aí do coronavírus. Tá? Eu quero aqui dar início ao nosso culto, a campanha Semeando Milagres. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, que neste momento nós vamos clamar a presença do Espírito Santo, para que ele possa entrar em cada lar agora, nos pensamentos, nos sentimentos e nos auxiliar nesse momento da palavra. Feche seus olhos. Senhor, neste momento nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos pela tua proteção e teu cuidado. Neste momento, Pai, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor e pedir a tua proteção, os livramentos, esteja conosco em todo o tempo. E neste momento da palavra, o Senhor vem estar conosco, Pai, fazendo que essa palavra venha nos fortalecer, alimentar a nossa fé e nos dar coragem e ousadia. Nos abençoe com a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, hoje, meditando na palavra, eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 3, no verso 14, e eu vou ler até o verso 17. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui o apóstolo Paulo diz que por esta causa ele se coloca de joelho. Nós entendemos que existe um caos diante de toda a humanidade e nós precisamos nos posicionarmos de joelhos, clamarmos a presença do Espírito Santo, o auxílio dele, a proteção dele, mas em especial o apóstolo Paulo fala algo interessante, que ele fala sobre o homem interior. Ele nos retrata, nos faz lembrar que nós precisamos estar alinhados com os nossos sentimentos, com as nossas emoções com Deus. Nós precisamos estar envolvidos com Deus, porque presta atenção, depois de tudo o passar desse caos, o que nós vamos colher? O que nós temos semeado nesses dias? Qual é o nível da colheita que nós vamos encontrar ao final de tudo isso? Nós precisamos pensar, porque nós precisamos semear para colher. E no período de caos, nós estamos apenas afrontados, amedrontados, escondidos, e nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos viver algo poderoso. Nós não podemos acuar, nós não podemos retroceder. Nós precisamos semear nesses dias. Quando eu falo semear, querido, é semear em oração, semear em atitude, jejum, buscar amar o próximo, saber o que fazer com as situações negativas que tem nos afrontado. Sabe, é você viver uma nova história, um novo tempo. Eu creio que nós, enquanto cristãos, podemos fazer a diferença no meio desse caos. Sabe, não se intimide, não fique amedrontado, que você possa se posicionar. Comece a semear em oração, semear em jejum, semear com a palavra, ministrar a palavra naqueles que estão com medo. Eu creio que após passar toda essa tribulação, nós vamos ter o que colher. Nós vamos colher muitas vidas, nós vamos colher prosperidade, nós vamos colher saúde, nós vamos colher paz. É isso que nós precisamos semear nesses dias. Então, por isso, nós estamos diante de uma campanha Semeando Milagres. Nesses dias de caos, o que nós estamos fazendo? A gente percebe que a igreja muitas vezes fica esperando algo. Nós precisamos já fazer, nós já sabemos o que fazer. Então, nesse livro, o apóstolo Paulo retrata a importância de sermos avivados. E eu quero dar continuidade lendo mais uma passagem que está no livro de Salmos. Ele nos traz um outro posicionamento, Salmos capítulo 24, no versículo 1. Olha o que diz. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, em nome de Jesus. Aqui ele fala sobre mãos limpas e o coração puro. O que vem a retratar, o que vem a nos posicionar com isso? As mãos limpas são as ações, o nosso posicionamento, a valorização dos princípios. O que nós temos feito nesses dias?
Sabe, o que é ter um coração puro? É você alinhar os seus sentimentos, as suas emoções com os princípios e os valores da palavra. Eu creio que é necessário um novo tempo, uma nova história, sim, mas que tenhamos mãos limpas, que tenhamos atitude diante desse caos, que tenhamos fé. Sabe, a fé ela supera o medo, a fé ela vence o medo, a fé ela faz a gente acreditar que é possível todas as coisas naqueles que creem em Cristo Jesus. Sabe, eu não posso paralisar, eu posso avançar. O coração, querido, o coração puro é um coração que está alinhado com a vontade de Deus. Um coração puro é um coração que ama o próximo. É um coração que se compadece das situações que cada um tem vivido. Muitas vezes as pessoas interpretam a igreja como a igreja está querendo fazer diferente, ela está querendo ser desobediente aos decretos que estão sendo lançados pelas cidades, pelos municípios, e não é isso. A igreja não quer desobedecer, a igreja quer auxiliar. A igreja é assim como um hospital, e nós precisamos entender que nós precisamos auxiliar nesse momento de crise. Nós precisamos ministrar a palavra, nós precisamos ter fé, acreditar. Sabe, todas as situações querem dizer não a nós, mas nós vamos entender que no fim de tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então mantenha-se com as suas mãos limpas, com atitude, com coragem, com fé, com ousadia, mas que o teu coração possa permanecer puro, alinhado com a vontade de Deus e com a decisão que Deus tem para cada um de nós. E eu quero finalizar lendo mais uma passagem para alimentar a tua fé e te fortalecer, que está em Provérbios, capítulo 24. Eu quero ler bem rapidinho, porque nós temos um tempo, né? Provérbios 24, no verso 3, diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosas e deleitáveis. Mas poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. No verso 5 ele fala sobre o conhecimento, capacidade. Capacidade. Nós somos capazes, nós podemos vencer, nós somos mais do que vencedores, porém, nós somos dotados de inteligência. Nós podemos sim entrar num território, podemos entrar no território da conquista, porque somos capazes. Mas o verso 6 ele fala sobre os conselheiros, ali há a vitória. Então, onde há o conselho? Na igreja. Onde há a direção é na igreja. Nós precisamos entender que a igreja, a estrutura física, sim, as pessoas têm sido hoje o motivo de uma grande carência. Eu tenho sentido falta da igreja nesses dias. Sabe por quê? Porque é ali que reúne os conselhos, é ali que é determinado a vitória. Quando nós nos reunimos, como hoje nós estamos via esse formato, né, de online, sabe, é dessa maneira que nós conseguimos vencer, reunidos através de um conselho, e hoje é a palavra. Sabe, que nós venhamos semear milagre nesses dias, que nós venhamos vencer, sabe, acreditando que é possível sim. Sabe, que nesses dias nós tenhamos capacidade e que tenhamos vitória através dos conselhos. Sabe, que nesses dias de falta de fé, muitas vezes de medo, de insegurança, que possamos fazer a diferença no meio de uma sociedade que está em calamidade, que não sabe o que fazer, acuada e com medo. Nós entendemos que o coronavírus é necessário uma providência na área da saúde, mas também precisamos tomar medidas com respeito à economia. Sabe, nós temos que orar pelos nossos governantes, nós temos que orar pela nossa nação, pela nossa cidade, sabe? Porque não é somente a saúde, mas também a área econômica. Daqui uns dias tem gente passando fome, tem pessoas se suicidando porque não tem um alimento em casa, porque estão perdendo o seu emprego. Então, igreja, eu clamo e te convoco a você guerrear, a você colocar os seus joelhos nos chãos, como o apóstolo Paulo deu início a essa palavra aqui, dizendo: por esta causa eu me coloco de joelho. Que você possa se posicionar nesses dias, fazendo da tua casa um grande mover de Deus, fazer desses momentos aqui online, que possa ser um momento de um grande avivamento. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. Eu quero fazer uma oração, e logo em seguida eu quero te dar uma palavra para te dar a vitória financeira. Mas feche os seus olhos agora, no lugar onde você está, sabe, se você pudesse ajoelhar,
se posicione agora. Eu quero determinar, eu quero profetizar sobre a sua casa vitória. Senhor, neste momento eu apresento cada família aqui representada. Eu determino a vitória. Ó Deus, que nenhum mal se achegará a nenhuma tenda, nenhuma casa, nenhum lar representado pela sua igreja, Senhor. Neste momento, Deus, eu clamo, vem com o teu Espírito Santo e começa a fortalecer, começa a dar direção, começa, Deus, a trazer um avivamento. Ó Deus, um tempo verdadeiro, ó Deus, de intimidade com Deus. Ó Pai, que o Senhor venha nos dar, através do conselho, a vitória, mas em especial, nos capacite a entrar nesse território, que nós vamos vencer, nos fortaleça de maneira interior, que as nossas emoções possam estar alinhadas com o Senhor, que ninguém venha perder o controle. Ó Deus, eu profetizo domínio próprio sobre as suas emoções. Ó Deus, que venha a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Igreja, eu quero pedir para que você esteja preparando nesses dias, sabe, um momento de semeadura financeira. Sabe, nós estamos distante do templo, sabe, nós estamos distante da estrutura física, mas é necessário a nossa semente, porque ao passar desse caos nós precisamos colher vitória. E eu peço a vocês que vocês possam ser fiéis até o fim. Eu quero ler uma passagem que todos vão entender, 2 Coríntios 9, no versículo 10. Eu quero ler bem rápido. Olha o que diz. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Querido, existem dois grupos dentro da igreja. O grupo que quer o pão e o grupo que quer a semente. Sabe, essa passagem é bem clara, né? Ele dá semente e dá o pão. Ele dá a semente àquele que semeia e pão àquele que tem fome. Sabe, mas aquele que só vai buscar o pão na igreja, presta atenção, ele sempre vai voltar querendo pão. Mas aquele que pega a semente e ele semear, aí ele vai ter sim uma grande plantação e depois uma grande colheita. E ele vai entender que ele tem capacidade de produzir frutos. Então que nesses dias você possa lançar a semente, que você possa ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. É o que eu te peço. Eu quero orar abençoando a sua casa, que você não venha ser um homem apenas e uma mulher buscando pão, mas que você possa ser um semeador. Sabe, que através da tua vida possa haver a prosperidade na sua igreja e na sua casa. E nisso eu quero orar repreendendo toda a ação do devorador, do maligno sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Querido, e procure a igreja, nós estamos com a igreja aberta toda a tarde, das 13 às 17 horas, com a Jéssica lá, tá? Se você precisar que eu vá até a tua casa, eu vou até a tua casa ministrar a oração, sabe? Mas em especial eu vou disponibilizar uma conta para que você possa estar depositando. É uma conta do Bradesco, que é uma conta da igreja. Porém, assim que você fizer o depósito, você precisa enviar para nós o comprovante, porque ela é uma conta única do estado todo. Então, eu preciso identificar quais são os depósitos da Zona Leste. Então, ao final, depois eu vou estar disponibilizando nos grupos, tá? Para que todos possam visualizar e de uma maneira fiel você possa honrar o teu compromisso. Eu quero orar repreendendo toda ação do maligno na área financeira da tua vida. Senhor, eu apresento os dízimos e as ofertas diante do Senhor. E que este momento o Senhor venha nos capacitar, nos dar sabedoria de grandes gestores. Deus, onde há crise, que a gente possa trazer a provisão, que a gente possa produzir, dê ideias, amarre o devorador, nos livre de enfermidade, para que não venhamos gastar com remédios, nos livre de acidentes, de confusões. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso celeiro. Ó Deus, eu peço a bênção e a proteção do Senhor sobre cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós vamos encerrar. Nós tivemos um problema com a transmissão, né? Onde o Facebook, o Instagram teve um pane geral, nós não conseguimos fazer a live. Porém, aqui eu deixo a mensagem da nossa campanha Semeando Milagres e que todos possam compartilhar, que todos possam ali deixar o seu comentário, o vídeo que nós estamos publicando hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique